Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu me chamo Aline Almada, sou fundadora da BF Talks, uma plataforma criada para transformar profissionais em referência, unindo propósito, prestígio e impacto. Na BF Talks, oferecemos 5 ferramentas para a construção de autoridade: livros, palestras, masterclass, podcasts e posicionamento digital estratégico. Tudo isso reunido em um único ecossistema, um único app que conecta histórias de vida, gera visibilidade e constrói legado. O nosso lema é simples e poderoso, onde o conhecimento vivido encontra prestígio e transforma o mundo. E hoje eu tenho a honra de receber 3 convidados muito especiais. Eles não são apenas empresários do setor imobiliário, são construtores de sonhos. Com mais de 20 anos de experiência na construção civil, fundaram há 2 anos a Tombeck Imóveis, uma imobiliária que já nasceu diferente, com atendimento humano, personalizado e com foco na satisfação real do cliente. Sejam muito bem-vindos, Kátia, Ederson, da Tombeck Imóveis, e Júlia, da agência Anacaro. Ederson, você começou no ramo comercial com um grande foco em vendas. Aos 21 anos, você junto com seu pai e o seu irmão, vocês fundaram a Divicom. E nesse período, vocês entregaram mais de 60 moradias. Eu queria que você comentasse um pouco o início dessa trajetória. Então, realmente, meu pai começou no ramo de forros divisórias, né? Há mais de 50 anos atrás, né? E depois a gente começou, viu que tinha um bom mercado para o ramo imobiliário também. Aí nós pegamos e meu irmão mesmo tomou a iniciativa também da gente começar a mexer com construção de casas geminadas em Contagem, né? E eu sempre gostei muito de vender, aí eu sempre coloquei muito para vender, sempre batalhei muito para vender os nossos imóveis também, fazer algumas parcerias com alguns corretores também, mas eu sempre tive à frente de venda mesmo dos imóveis, nossos mesmo, entendeu? E realmente em Contagem a gente viu que tinha um potencial muito grande para crescer, principalmente em casas geminadas, né? A gente foi um dos pioneiros a começar a construir casas geminadas em Contagem também. Até mesmo a gente começou no Jardim Riacho, depois a gente foi para o bairro Lúcio de Abreu, lá nós construímos mais de 54 casas geminadas. Aí depois a gente foi para o bairro Confidentes também, construímos um prédio, depois construímos outras casas também. Que bacana! Kátia, a sua história também é muito inspiradora. Você cresceu no Sacolão, Muzambinho, e ali você aprendeu um negócio da sua família e formou-se também em administração da PUC e também chegou a gerir projetos no Brasil com mais de 400 funcionários. Números muito importantes e relevantes. Como essa experiência na gestão e no contato com pessoas influenciou o jeito que você atua hoje na Tombeck? Bom, eu acredito que tenha me ajudado justamente essa forma de lidar com as pessoas, né? De conversar, de saber lidar com todo tipo de pessoa, né? Essa experiência que eu tive, né? Dessa equipe grande que eu tive no Brasil inteiro, fez com que eu conseguisse ter outros contatos com outras regiões. Então, assim, é muito gostoso, né? Essa conversa que acaba que a gente tem ali na venda com o cliente, porque é um bate-papo legal, né? Então, eu acho que essa experiência que eu tive como gerente, né, foi bacana por isso, sabe? Porque a gente aprende a lidar mesmo com as pessoas. Verdade. Além da simplicidade também do atendimento ser totalmente personalizado, né? Tem um carinho, um cuidado que é totalmente diferente. Isso é importante para você? Como que você lida com isso no dia a dia? É muito importante. Na verdade, eu falo que o cliente é como se fosse um filho pra gente, né? A gente não tem um cliente como cliente mesmo. A gente cuida do cliente com carinho desde quando a gente tem o primeiro contato no WhatsApp, né? Então, assim, quando a gente encontra a pessoa, né? Parece que você conhece a pessoa, assim, há muito tempo, que é gostoso de ver, né? Assim, acaba que você começa a ter um relacionamento de amizade, não é somente
né, de comercial mesmo, né? E o nosso ramo é muito isso, né? Porque a gente leva a pessoa para poder comprar aquilo que ela vai viver, né? Não é qualquer coisa, né? Não é como comprar uma calça, né? É comprar um lugar que ela vai ser feliz, que ela vai construir família, né? É isso, é muito bom. E às vezes tem gente que vai ser o único imóvel da vida dela ali, né? Então é uma responsabilidade muito grande, é uma das vendas mais importantes, uma das compras mais importantes. Eu acredito que a Aline vai trazer aqui também, mas a questão da história de vocês com a compra de imóveis, né? Como que foi? Eu queria saber um pouquinho disso. Vocês começaram há 17 anos atrás com um apartamento financiado. E quanta coisa aconteceu depois disso, né? De lá para cá, e vocês venderam, compraram, assumiram dívidas, riscos e conquistas. E queria que vocês falassem sobre isso e qual foi o maior aprendizado nesse período. Realmente, isso aí, a gente casou em 2008, a gente comprou um apartamento financiado e com esse apartamento, 2 anos depois, nós resolvemos vender ele, vendemos mais pelo dobro do preço. Aí com esse dinheiro nós compramos mais 2 imóveis na planta e depois que vendemos esses 2, nós compramos mais 2 de novo e foi só crescendo mesmo, patrimônio, muito, como dizem, Contagem tem muito potencial, muitos imóveis mesmo. Depois nós vendemos apartamentos, depois resolvemos mudar, comprar casas de condomínio fechado também. Vimos que o potencial era muito bom. Compramos várias casas, muito bacana, vários condomínios de alto luxo. E para você, assim, o que torna para a pessoa conseguir comprar um imóvel, vender ele no dobro do preço, com 2 anos? Tem que ter um poder de negociação muito alto, né? Todo mundo fala que o Pitanga ele tem o maior poder de negociação, ele vai matar a pessoa na unha, ele vai levar o melhor preço. Isso para o cliente e para ele, né? Como que para você funciona essa parte, assim? Então, sempre quando eu posso mesmo, eu sempre ligo pro proprietário, pro dono do imóvel também, né? E sempre negocio tudo com ele, da melhor forma possível, sempre para os nossos clientes, mas sempre tentando ajudar o dono do imóvel também, mas sempre os nossos clientes da Tombeck Imóveis, eu faço de tudo para fechar negócio mesmo, para concluir mesmo aquela venda, né? Porque é um sonho que a gente está vendendo para a pessoa ali, né? Talvez até o primeiro imóvel, ou o segundo imóvel da pessoa, né? O terceiro. Mas é muito, muito gratificante quando a gente consegue fazer uma negociação e o cliente, eu ligo para o cliente para falar que deu certo a proposta, que o proprietário aceitou a proposta dele, entendeu? Muito gratificante mesmo. Um visionário. E eu queria saber, há 2 anos atrás, vocês resolveram fundar a Tombeck Imóveis. Eu queria que vocês contassem como foi essa decisão de estar empreendendo realmente agora como imobiliária. Então, na verdade, o que aconteceu? Como o Ederson, né, sempre teve à frente dessa questão da Advicom Empreendimentos, né, ele sempre ficou lá junto com os corretores e tudo, aí pararam de construir, né, e ele continuou ali ajudando, né, sempre que tinha oportunidade, fazia parceria com algum corretor, só que teve um dia que ele virou para mim e falou para mim assim, olha, eu quero abrir a imobiliária. Porque eu quero dividir meio a meio, se for para dividir. Não aceito mais isso. E eu falei, então tá, então vamos abrir a Tombeck, né? Só que o que aconteceu? Teve um lançamento em Contagem, um empreendimento, foi muito bacana. Inclusive, nós ganhamos até premiação de vendas nesse empreendimento, sabe? E precisava de ter o CNPJ. Aí, nós dois, né? E agora? O que nós vamos fazer? Agora vamos ter que abrir a Tombeck Imóveis. Abrimos a Tombeck Imóveis, ganhamos premiação, né, nesse empreendimento. E foi, assim, um boom esse ano, assim. Nós vendemos esse ano muitos imóveis, coisa que a gente nem imaginava, assim. Tem imobiliária que às vezes a gente conversava e quando a gente comentava a quantidade de imóveis que a gente tinha vendido, a pessoa ficava com, né, nossa, como? Mas eu acho que é pelo nosso conhecimento, né, assim, na verdade, não é conhecimento, é a gente conhecer muita gente na região, né? A gente tem uma facilidade ali em Contagem, porque a gente mora desde pequeno, né? Meu pai era no Socolão do Mazinho, né? Ederson lá na Advicom Forro Divisória. Então, a gente é muito conhecido em Contagem, né? A gente está no meio, assim, das pessoas, do comercial mesmo, de Contagem, sabe? E foi muito bom, sabe?
está sendo excelente, né? Não só pelo dinheiro, mas pela conversa, né? Pelo network mesmo. Tá bem bacana, a gente tá gostando muito. E a gente vê, né? Tem a oportunidade, aí vocês vêm, tomam uma decisão, vamos abrir um CNPJ, e aí a história totalmente transformada. Eu queria que você comentasse um pouquinho disso, Júlia, sobre essas oportunidades, sobre essa decisão. Eu sei que você também é uma empreendedora, dona da agência Anacaro, e eu também sei que você aproveita muitas oportunidades. Então, na verdade, assim, tratando assim do mercado imobiliário em Contagem, eu aprendo muito com os dois, assim. Eu falo que eu já trabalhei na área alguns anos atrás, mas eu vejo que eles transformaram o mercado, assim. Porque é um mercado que muitas vezes as pessoas visam o lucro, não visam o cliente. Acabam vendo que é apenas um produto ali, eu vou pegar minha comissão e vou embora, porque são comissões altíssimas. É um mercado, assim, que literalmente se a pessoa começa ali, ela muda de vida, né? Mas com os dois eu aprendi de verdade essa questão das oportunidades e que ela se constrói com relacionamento. É a amizade, é o que você vai construindo ali com tudo que você esteve planejando e também com o que você constrói ali no dia a dia. Por exemplo, o Ederson tem tantos contatos, atende tantos clientes, as pessoas indicam, faz tudo. Então, isso realmente faz total diferença. Eu vejo que essa parte de abrir oportunidades, a gente está se conectando, a gente está conversando com as pessoas, faz total diferença. E muita gente pergunta o porquê do nome Tom Beck. Eu sei que tem algumas questões familiares, mas eu queria que você contasse para todo mundo o porquê. Então, Tom Beck é porque meu pai é sobrenome da minha avó. E na época ele não quis colocar o sobrenome, eu e meus irmãos. Aí a gente ficou muito chateado, né, e tudo. Aí eu disse, não, meus filhos vai ter o sobrenome Tom Beck. E como futuramente, Deus quiser, eles vão gostar muito de vender imóveis também, o Gabriel Tom Beck, a Fernanda Tom Beck, a gente resolveu colocar o nome Tom Beck Imóveis para dar uma sequência, né, até mesmo para o Gabriel e para a Fernanda. O Gabriel já trabalha com a gente já atualmente, né, ajudando bastante a Kátia, né, minha esposa. Ajudou muito mesmo, né? Colocar bastante imóveis no site, no Instagram, coisa que a Kátia não estava tendo muito tempo e tudo. Dedicando sempre o tempo aos clientes, né? Então, graças a Deus, tá muito bacana. O sobrenome Tom Beck é muito forte, muita gente conhece, a família Tom Beck, né? É muito conhecido. E que interessante, né? Vocês estão trazendo os filhos para o negócio. Seu filho, né, já está ajudando no site. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que é empreender em família. Ai, muito bom. Na verdade, nós dois, né? Tem 17 anos que a gente cresce junto, fazendo nossos investimentos, né? Tanto todos os investimentos, nosso crescimento pessoal, não vem só da Divicom, vem do que a gente faz, né? Porque a gente compra e vende imóvel, a gente sempre fez isso. E a gente sempre trabalhou muito junto, né? A gente gosta de fazer as coisas juntos, a gente senta, a gente bate papo, a gente conversa, a gente discute. E é muito bom. Então, assim, o Gabriel e a Fernanda, eles já estão acostumados, né? A gente, às vezes, senta nós quatro e vai discutir sobre alguma coisa que a gente está querendo fazer. Né? Igual nós compramos uma última casa de imóvel de alto padrão, a gente sentou e conversou. Vamos comprar a casa? Né? Aí a gente senta e conversa, sabe? Então, assim, desde pequeno, eles sempre participam. A gente gosta de fazer com que eles participem, até porque o trabalho é bom, mas ele tem que ser gostoso, né? Ele tem que ser prazeroso, porque senão não tem sentido, né? Você perde, né, o gosto, né, do trabalho, né? O trabalho é trabalho prazeroso, assim fica bom. E o Gabriel gosta, ele gosta muito, todos os dias ele tá lá me ajudando, sabe? E ele é muito companheiro. Ele vai nas filmagens, vai às vezes com a Júlia. Enquanto a Júlia tá fazendo os nossos vídeos, ele tá lá fazendo foto, né, Júlia? Ele faz muito os bom. vídeos, as fotos é bem bacana. Já tá contribuindo bastante. Cuida dos stories, mantém a rede social bem alimentada. Uhum. E é interessante o que você falou, né? Que vocês juntam em família para conversar sobre o negócio. Então, é uma troca muito rica. E você também comentou que vocês continuam investindo em imóveis, né? Vocês procuram essas oportunidades e me relataram também que em 5 anos tem um lucro de 70%, 80% em cima de um imóvel. Eu queria que vocês dessem dicas para quem realmente quer começar a investir dessa forma, né? Não só como moradia, mas como investimento. Eu queria que vocês dessem algumas dicas e contassem como é que isso é feito. Então, na verdade, o que a gente sempre fala com os nossos clientes? É muito interessante observar a localização.
né? Ver também se aquela região está tendo algum tipo de movimento de crescimento, né? Lá em Contagem, como é uma região que ainda tem muito para crescer, então assim, é muito fácil. Visualmente você consegue identificar o lugar que vai crescer. Então, o que a gente sempre faz? A gente pesquisa isso, a localização e o potencial de crescimento daquela região, né? Então, todos os imóveis que a gente comprou, a gente sempre fez assim. Ou a gente comprava por conta da localização ou por conta do preço. Preço também, porque quando você compra imóvel na planta, né, provavelmente você vai comprar ele mais barato. Ou às vezes quando a pessoa dá sorte, o proprietário está precisando muito de vender, né? Aí você acaba conseguindo comprar um preço bom. Então, assim, tem vários momentos que às vezes o cliente nem compra com a gente. Eu mesmo falo com o cliente. Às vezes a gente está fazendo alguma captação, tudo eu falo. Se você precisar de alguma ajuda, alguma orientação, a gente ajuda. Né? Porque às vezes não é só o ganhar, é a confiança que a gente passa para a pessoa. Então, talvez esse que é o nosso diferencial, que a Júlia tanto fala. Né? Porque a gente não quer só ganhar dinheiro, a gente quer passar confiança para o cliente. Porque às vezes aquele cliente ali não vai comprando com a gente agora, mas lá na frente ele vai lembrar. Se alguém precisar. Kátia e Ederson, eles me ajudam se eu precisar. Porque não é só o financeiro, né? É realmente ajudar mesmo as pessoas, né? Então, assim, a gente olha sempre pela localização, pelo valor. E sempre foi muito bom. Assim, todas as vezes os imóveis que a gente comprou realmente tem uma valorização muito boa. Até foi o último que a gente comprou, que foi até uma cobertura, né? Ali no Fonte Grande. E nós compramos como investidor e ela já teve uma valorização, nem está pronto, assim. São 14 andares, o prédio ele está no 7º. Então, ele já deve ter tido uma valorização de uns 20%, 30%. A última vez que eu olhei. Porque agora eu não estou nem olhando, estou só esperando, né? Ficar pronto. Depois que ficar pronto que a gente vai ver. Provavelmente vai aumentar em uns 50%, 70%. Porque nós já temos imóveis que nós compramos na planta, que a gente deixa ele alugado, que se eu fosse vender hoje, a gente tinha uns 50% de valorização do imóvel. Nossa. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, quando a gente fala com o cliente, tem gente que às vezes até duvida. Mas não é mentira. Porque a gente tem como provar. Se a pessoa quiser, só quero ver. É só mostrar a matrícula do imóvel. Nós compramos por tal valor. E hoje ele está sendo vendido por tal valor. Só que eu não quero vender. Se eu precisar de vender, eu vou vender. Mas eu não quero vender. Sim, mas vocês são bem conhecidos por essas negociações agressivas com as construtoras, os descontos, parcelamento em boleto. Eu queria que você contasse para a gente qual foi a negociação mais inusitada que vocês tiveram ali na Tondec. Pode citar nome. Foi uma casa que a gente vendeu ano passado num condomínio muito bacana lá em Contagem também. E realmente o comprador deu um sinal de negócio, nós conseguimos parcelar para ele em 11 parcelas, sem financiamento bancário, direto com o proprietário também. Um imóvel de alto luxo, alto padrão mesmo, muito bacana, um condomínio fechado. Essa realmente foi uma negociação muito bacana mesmo, com o proprietário, com o cliente também, tudo, entendeu? Muito, muito bacana mesmo. Foi uma venda que até hoje, até os proprietários mesmo, antigo proprietário, tornou amigos nossos mesmo, liga pra gente, conversa muito com a Kátia, minha esposa, né, e tudo, ficou muito bacana, né? Eu acho que tem um caso também que você fez uma venda de um lote no condomínio de alto padrão em Contagem. Que, inclusive, nós nem recebemos a comissão dele ainda. Esse lote realmente foi bem diferente. Conta pra gente. Agora você deixou a gente curiosa, pode contar tudo. Então, nós fizemos a venda de um lote que o proprietário estava disposto a vender, um amigo meu, até conhecido meu, até cliente meu lá da Divicon também, eu encontrei o imóvel para ele, só que ele deu só um pequeno sinal de negócio esperando realmente o cliente liberar o imóvel 100%, né? Porque tinha uma pendência no imóvel, mas ele realmente comprou, negociou. A forma de negociação que eu fiz para o próprio cliente mesmo que comprou, o imóvel já valorizou muito e ele deu apenas 5% do negócio. Mas porque realmente o imóvel tinha uma pequena pendência. Então, quando realmente concluir a venda mesmo e tudo, nós até nem recebemos nossa comissão, com certeza o nosso cliente fez um ótimo
uma compra, ótima compra, um bom, ótimo negócio mesmo, porque tá valorizando muito e com muito pouco, 5% de negócio só, de sinal de negócio que ele deu. Uma coisa que eu acho interessante, que é até legal de vocês falarem, é que às vezes a pessoa pensa que para ser investidor ela precisa de ter uma entrada muito alta, né? Poderiam contar sobre a questão do primeiro que vocês compraram, que foi financiado, né? Também para quem quer começar e pensa que precisa dar um sinal muito alto, precisa ter um aporte maior ali, e pensa que nunca vai poder entrar nesse mercado, né? Não, isso não precisa não. Hoje, principalmente se você pegar algumas construtoras, até grandes construtoras, até pequenas construtoras, eles parcelam até o sinal de negócio. Realmente, como você falou, não precisa de muito dinheiro. Você combinar, se você fizer uma venda bem feita mesmo, combinar bem legal, você consegue comprar com muito pouco dinheiro. Você consegue, tem muitas construtoras que conseguem parcelar a entrada, parcela a documentação, depois vai pagar o ITBI, o registro só depois. Tem que comprar na planta. Quanto mais na planta você compra, mais barato você compra e com certeza a valorização é certa. Compramos vários imóveis já na planta e realmente ganha muito dinheiro já com valorização de imóveis na planta. A gente percebe, com vocês falando, o tratamento que o cliente de vocês tem. Muito humanizado, sem pressa, sem pressão. Eu queria que vocês falassem sobre isso. Então, quando a gente começa a atender um cliente, a gente tenta sentir o que o cliente precisa. Porque eu já escutei muito cliente falando assim, nossa, nunca ninguém me deu ideia. E isso chega assim, doer na gente, porque a pessoa, às vezes, ela pode comprar um imóvel de 5, 6 milhões, mas a pessoa que não tem condição de comprar, né? Então, assim, é muito triste a gente perceber que tem gente que dá importância só no valor, né? Não dá importância na pessoa, né? Assim, então, assim, a gente sente e cuida mesmo, a gente preocupa, a gente procura. Então, assim, esses dias eu saí com uma cliente amiga nossa, inclusive, que é até uma cliente que a gente já fez venda para ela. Eu vi com ela 24 imóveis e ela não comprou. E tudo bem, porque a gente quer fazer com que a pessoa faça a coisa certa para ela. Não é porque ela vai ter que comprar comigo, não. Ela tem que ficar feliz, ela tem que ficar satisfeita, né? Então, assim, hoje eu não vendi para ela, mas um dia ainda vai dar certo com um amigo dela, né? E ela, inclusive, já me indicou, já vendi imóveis para amiga dela, né? Imóvel de valor alto. Então, assim, é esse cuidado que a gente tem, sabe? Que a gente vê que no mercado muitas vezes não tem. Né? As pessoas, elas querem vender. A qualquer custo, qualquer preço, a qualquer custo, de qualquer jeito. Né? Quer empurrar aquilo ali. Então, assim, a gente vê gente falando, cliente mesmo comentando, que a pessoa chega ali, mostrou o imóvel que não é bom e que a pessoa quer empurrar para o cliente. E eu não quero empurrar nada para ninguém. Eu quero com que a pessoa faça a escolha correta do que é bom para ela, para a família dela. Né? É isso que a gente busca, sabe? É fazer com que a pessoa seja feliz. Porque eu sou feliz onde eu moro. Então, eu quero com que a pessoa seja feliz onde ela mora. Né? Eu falo, um dia desses, uma cliente nossa até queria que a gente vendesse um imóvel com problema, você lembra? Aí eu falei com ela, não vou vender, porque eu não vendo problema para ninguém. Eu quero vender coisas alegres e felizes para você. Né? Igual a gente estava comentando desse caso, desse lote, que teve uma pendência, o cliente, ele quis comprar. Ele pediu, eu quero comprar esse lote com essa pendência, assim. Quando ele comprou o lote, ele valorizou 50%. Tem 2 anos. Ele quis comprar. Ele que quis. Excelente investimento. Mas ele quem quis. Eu não quis, eu não quero vender problema para ninguém. Se a pessoa quiser, é uma outra questão, né? Mas a gente tem esse cuidado, sabe? De fazer com que a pessoa compre uma coisa boa. Né? Eu não sou corretora de chegar lá e ver um vazamento e não mostrar para o cliente. Eu não vou fazer isso. Eu sou muito sincera. E quando eu levo o cliente, igual eu levei essa cliente, em 24 imóveis, a gente senta e faz um comparativo do que é o imóvel. Né? O que aquilo ali está atendendo ela? Era aquilo ali que ela queria? Não é. Aí eu vou comprar, eu tô cansada de andar. Gente, cansa de andar. Porque você não está comprando um imóvel que você vai morar ali, às vezes, a vida inteira. Então, canse mesmo. Se o corretor não tiver paciência de sair com você, então troque de corretor.
Então, realmente, a gente vê um diferencial, que é enquanto o cliente não achou realmente o que ele podia, o que ele queria, o que fazia sentido, você ainda continuou. Gente, isso é surreal, é impactante. E eu acho que é por isso que hoje a Tom Beck já é tão reconhecida em Contagem, já recebeu premiações, vocês já fizeram inúmeras parcerias, e a gente percebe que isso é só o início, vai cada vez expandir mais, porque reputação e confiança, gente, realmente se constrói, e vocês já chegaram lá. Queria que vocês falassem um pouco sobre essas premiações, sobre reputação, como está nesse mercado hoje de Contagem. Eu acho que uma coisa legal deles falarem também em conjunto, uma prática diferente que eles têm no mercado, são as parcerias, né? O Ederson começou com isso desde a construção, quando eles começavam já a construir. Isso é uma coisa que o mercado não faz. O mercado, ele prefere mostrar um imóvel que não tem nada a ver com o perfil do cliente, porque a comissão vai ser só dele, do que chegar a um imóvel e dividir a comissão. Igual a Kátia, as 24 casas lá que ela mostrou, foi parceria com várias pessoas que eles têm contato. E aí o Ederson cultiva muito isso, né, Ederson? Várias imobiliárias, a gente adora fazer parceria, a gente prefere ganhar metade do que não ganhar nada, entendeu? Muitos parceiros, muitos amigos nossos, antigos mesmo, imobiliárias, e sempre abriu as portas para a gente também, foi muito bacana mesmo. Quando eu falei que eu virei corretor de imóveis, todos eles abriram as portas, né, e tudo, falou, não, vamos fazer parceria sim, é melhor somar e dividir do que faltar, né, e tudo e tal. Muito bacana mesmo. Muitas parcerias sólidas que nós já fizemos, até mais de uma venda com alguns antigos, 20 anos de mercado, e foi muito bacana. Altos imóveis de alto luxo nós vendemos juntos também, entendeu? E falando em parceria, queria perguntar para a Júlia, como é trabalhar com a Tom Beck, uma imobiliária já super estabelecida, com reputação, e você chegou para somar, e a gente vê que realmente eles são parceiros estratégicos, né? Eles realmente sabem trabalhar a parceria. Sim, para mim, na verdade, é uma honra estar trabalhando com eles. Como eu falei que desde o começo, eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Mas uma coisa que para mim, assim, eu vejo que foi transformador. Eu estava até falando com a Kátia esses dias, o primeiro vídeo dela que a gente gravou em março, pro vídeo que a gente gravou na semana passada, da casa de alto padrão que a gente fez no condomínio, o quanto que ela evoluiu. Isso, para mim, é o que é mais gratificante na parte de criação de vídeos e aqui na agência. É ver justamente essa evolução, a segurança que ela construiu ao longo desse tempo, com as gravações, com a câmera, decoração dos textos. Então, tudo que ela construiu até aqui, para mim, é o mais gratificante. E eu falo de verdade, eu aprendo com eles todos os dias. Para mim, assim, é questão de posicionamento, de família, de fé, e também com tudo, com o trabalho, eu aprendo de verdade. Para mim, é uma parceria ótima e acredito que vai trazer muitos frutos ainda para Contagem e para Tom Beck. E Contagem, a gente vê que viveu um boom, né? Eu que conheço a região ali, Contagem, há 5 anos atrás era e agora a gente vê que realmente teve uma valorização, imóveis de alto padrão. E eu queria que vocês falassem como é que vocês estão vendo isso tudo acontecer e como realmente está afetando o negócio de vocês. Queria que vocês falassem sobre Contagem. Então, Contagem realmente está crescendo muito, né? E a gente observa que está tendo um crescimento muito grande em imóveis de médio e alto padrão, que é uma coisa que a gente ama. A Júlia brinca que eu amo o travertino, né? Eu amo realmente, eu gosto de vender casas de condomínio. Gosto de vender qualquer imóvel, mas eu amo, tenho um carinho especial porque a gente vive em condomínio, né? A gente gosta de vender lá o condomínio porque a gente mora ali, né? E a gente sabe o que um condomínio oferece. Então, assim, Contagem está crescendo muito em condomínios, né? Condomínios de alto padrão. Então, assim, às vezes quando a gente fala com a pessoa, tem uma casa, né, de 8 milhões, tem gente que fala assim, gente, em Contagem, casa de 8 milhões? Tem, gente. Contagem tem casa de 20 milhões. Tem de 10 milhões. Contagem tem muito imóvel bom. Imóvel super completo, super luxuoso, como qualquer outra cidade, né? Só que há pouco tempo atrás realmente não tinha, né? Hoje em dia tem. Né? Então, a gente vê, assim, que é interessante, né? A gente percebe que está crescendo mais para o lado do centro de Contagem, né? Porque é a região que tem loteamentos que tem possibilidade de crescimento,
né? Então, assim, além dos empreendimentos de alto padrão, tem chegado muito prédios com lazer completo, que não tinha em Contagem. Isso antigamente não tinha. Lazer não era uma coisa não que tinha era em Contagem. comum, Hoje em dia tem. Quer dizer, no Fonte Grande já tem empreendimento, já fazendo, né? A gente até foi convidado para um outro empreendimento, que não posso dar spoiler ainda, porque ninguém está sabendo. Já fiquei curiosa. Mas assim, de apartamentos mesmo, de alto padrão, sabe? E muita coisa ainda tem para acontecer, né? Esses dias nós fizemos uma parceria muito boa, né, com uma empresa de arquitetura, lá em Contagem, que é muito renomada, que é da Jaqueline Ruiz. Então, assim, tem muita novidade chegando por aí, porque Contagem ainda tem muito realmente para crescer. A gente acredita ali. Eu moro ali desde quando eu nasci, então eu vejo isso, né? Eu vejo que antigamente na João César, gente, a João César de Oliveira, né, não tinha nada. Hoje em dia, nossa, você chega, não precisa de sair de Contagem para fazer mais nada, né? Antes, quando a gente precisava de ir no médico, a gente tinha que ir em Belo Horizonte. Hoje não. Hoje, se você quer ficar em Contagem, você faz tudo em Contagem. Tem tudo, né? De melhores escolas bilíngues, né? De hospitais, médicos espetaculares. Então, tem qualquer ramo que você precisar, você tem hoje em Contagem. Está crescendo cada vez mais a estrutura, né? Principalmente na região central ali, que a gente vê que antes não tinha nada, os comércios estão vindo agora justamente para trazer suporte para esse público que está vindo também para Contagem. E, gente, que diferença, né? Uma pessoa que ama o que faz, que tem paixão pelo que faz, que realmente, quando fala dos imóveis, o olho brilha. É uma diferença do que pegar, às vezes, uma pessoa que faz aquilo realmente só por fazer. E a gente percebe isso. Quem realmente quiser estar comprando um imóvel em Contagem, procure a Tom Beck, porque lá é o lugar que você realmente vai ter um atendimento humanizado e faz muita diferença. Só que a gente percebe também no mercado que, muitas vezes, quem não domina, quem não conhece, né, pode cair em algumas armadilhas. Uhum. E eu queria que vocês falassem um pouquinho quais são essas armadilhas, o que a pessoa tem que levar em consideração quando estiver pensando em comprar um imóvel, quando estiver pensando em financiar um imóvel, o que vocês dão de dica? Então, realmente, tem várias, já teve até, muita gente conheceu algumas construtoras que teve problema lá em Contagem mesmo, né, e tudo, muita gente ficou com o pé atrás, realmente tem que pesquisar bastante sobre a construtora mesmo e tudo, entendeu? Até a própria imobiliária que vocês estão olhando, estão comprando imóvel também, pesquisar também sobre, né, existe também algumas outras imobiliárias que já tiveram problemas também, junto com construtoras também. Então, realmente tem que pesquisar, igual a Kátia falou, realmente, principalmente o local, localização onde será feito o empreendimento. E pesquisar sobre a construtora também. Muitas das vezes, toda vez que eu vou comprar qualquer imóvel, mesmo que seja na planta também, eu sempre pesquisei. Vai lá, procura no Google, olha, pesquisa quantos anos de mercado realmente, o que eles já fizeram e tudo. E realmente tem que pesquisar. Hoje a gente tem a internet muito fácil para a gente ali pesquisar e olhar muitas coisas, né? Então é muito tranquilo hoje, principalmente com a internet, para os nossos clientes, né? E querem comprar um imóvel certo, procure a Tom Beck também. Claro, claro. E eu, caso vocês não saibam, eu também sou corretora, eu tenho Cresce. E sou colega de vocês. E falando um pouquinho, né, o que um profissional não pode cometer de erro quando está apresentando realmente um imóvel para um cliente. Então, não mostrar realmente o que o cliente procura. E não esconder a realidade das coisas, né? Então, assim, é muito importante isso. Porque se você mostra um imóvel e não fala realmente o que aquele imóvel é, tipo, o imóvel não tem documento, né? Você está mentindo para o cliente. Né? Então, assim, tem que preocupar com isso. Isso é um erro muito grande, né? A pessoa tem que preocupar com o que a pessoa quer e o que ela está entregando. E a gente vê muitos corretores, né, no mercado, a gente conhece muitas histórias, por isso que eu volto a falar, procurem a Tom Beck, porque realmente são pessoas muito sérias.
E a gente percebe, né, como eu já tinha falado aqui, que Contagem está crescendo muito, está se transformando também num polo de investimentos. E eu quero que vocês falem sobre isso, como vocês estão vendo, né, esse mercado e pessoas que querem estar investindo o seu dinheiro também dessa forma como investimento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Então, realmente, lá em Contagem, a gente sabe que tem muito potencial para crescer, né? Principalmente lá para o lado do centro de Contagem. Muita gente procura casas de condomínio na região do Eldorado. Não vai achar, tem que ser lá para o centro de Contagem mesmo e tudo. Porque os condomínios fechados mesmo, as grandes construtoras mesmo, estão fazendo grandes obras, que vai ter muitos lançamentos, se Deus quiser, a partir do ano que vem, 2026, 2027, procura a Tombeck, vocês vão se surpreender que vai ter muita coisa nova, principalmente no início do ano que vem, condomínio de alto luxo, alto padrão, muito bacana, que vai ser lançado ano que vem também. Vai ser muito legal para todo mundo. Inclusive eu quero complementar que a gente estava conversando aqui sobre investidores do exterior, né? Nós vendemos já apartamentos na planta para pessoas que não moram no Brasil, né? E hoje em dia é muito fácil, né? A gente consegue fazer tudo pela internet, né? A pessoa, na verdade, o que a gente tem que fazer? Mostrar realmente o que ela está comprando, né? E provar para a pessoa que realmente aquilo ali vai ser interessante, né? E graças a Deus a gente consegue falar isso muito bem, né? Porque a gente viveu isso na pele e já tem 17 anos, né? A vida que a gente tem hoje, né, não é só por conta do trabalho de Ederson, né? A vida que a gente tem hoje é por conta dos investimentos que nós fizemos, que não foi um só, que foram vários, assim. Eu não consigo enumerar para vocês a quantidade de imóveis que a gente comprou, porque infelizmente a gente nunca fez essa contabilidade, né, entre apartamentos, entre casas, e a gente vivenciou isso. Então, a gente realmente fala porque a gente sabe, porque a gente viveu e porque a gente fez. Não é só porque a gente leu ali no livro, ou porque a gente viu na revista, é porque a gente vivenciou mesmo, né? E isso faz a diferença, né? Assim, não é querer aparecer, né? É querer dividir. Né? Porque a gente quer dividir com as pessoas, né? E não é porque eu cresci, eu não quero que você cresça, né? Eu não quero que a Júlia cresça, eu quero muito. A Júlia está aqui e ela está aqui de prova que ela vai crescer, porque a gente já está mostrando para ela formas, né? Porque é assim que a gente tem que fazer, né? Então, assim, quando a gente fala com o cliente, a gente fala porque a gente fez, né? E o que está no nosso Instagram é verdade. A gente vende aquilo que a gente faz. Né? Então, quando a gente fala para o cliente que é legal, é porque é legal. Porque eu não vou falar mentira. Verdade. E esse olhar nos olhos da pessoa é verdade. Né? Porque a gente acredita muito nisso. O temor é muito grande. A gente acredita muito. A gente olha para a pessoa e fala, é bom. Se a gente acreditar que não é, a gente prefere não falar. E a solidez, investir em imóvel ainda tem uma solidez, ainda tem uma segurança. Você acompanha e às vezes investir na bolsa, muita gente ainda tem aquele medo, né? De oscilação geopolítica, várias oscilações políticas também, não só geopolítica. E a gente vê na história de vocês como fez a diferença financeira investir em imóveis. Então, não é simplesmente você estar vendendo um produto, vendendo um serviço que vocês não conhecem. Não, vocês conhecem porque, inclusive, vocês investiram e investem dessa forma. Mas a gente vê também que nem tudo, né, são flores. Que esse mercado imobiliário também tem muitos desafios. E perda de comissão, negociações com clientes, às vezes, que começa de um jeito e termina de outro. Queria que vocês falassem qual história que teve um desafio maior que vocês viveram. Então, tem cliente nosso realmente que a gente chegou de fazer contrato. Dono da consultora assinou, nós assinamos, testemunha assinou, só faltava ela assinar. E ela não quis assinar, não sei porquê. Depois, ela arrependeu. Uma semana, 15 dias depois, me ligou, insistiu a tudo quanto é jeito, queria voltar atrás e queria assinar. Infelizmente,
você perdeu a oportunidade. E foi mais de uma vez, eu te liguei, te mandei mensagem. O pessoal próprio da construtora insistiu, perguntou, deu um prazo. E a cliente, infelizmente, passou 2 vezes o cavalo arriado para ela. E ela não quis assinar o contrato. Depois, infelizmente, ou felizmente, não sabe, ela perdeu. E outro pegou o cavalo arriado ali e comprou, né? Isso São oportunidades que a pessoa acaba perdendo mesmo, porque deixa passar. E isso mostra a resiliência de vocês, né? De onde vocês tiram uma força, né? Essa força de resiliência para continuar nesse mercado. Queria que vocês falassem sobre o dia a dia. Então, eu tenho muita fé em Deus. Tem até a colega nosso, o corretor, que fala que Kátia não pode falar sobre isso. Pode. Para mim, pode. Eu tenho muita fé em Deus e eu acredito que tudo que acontece é no tempo que Ele quer. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso correr onde eu for. Vai acontecer na hora que Ele quiser. Né? O cliente vai comprar um imóvel se for da vontade dele. Não é a minha vontade, nem a vontade de Ederson, nem do cliente. Né? Então, assim, primeiro, a gente acredita muito e tem muita fé em Deus. Eu falo que no final sempre vai dar certo. Por mais que no meio do caminho tenha muito problema, no final, se for para dar certo, vai dar certo. E a segunda coisa, acho que é a nossa família. Né? A gente quer ensinar para os nossos filhos que todo esforço vale a pena. Né? E quando a gente está junto, tudo fica muito mais fácil. Né? E família é isso. Né? A gente caminhando, acreditando que Deus vai encaminhar tudo com a família da gente. 3 coisas muito importantes. Deus, família... Propósito, né? Propósito. E vocês sempre falam, né, que vocês não querem ser vendedores de imóveis, vocês querem proporcionar experiências. Como vocês veem a Tombeck daqui a 10 anos? Não, se Deus quiser, nós vamos estar fazendo muitas vendas e muitas amizades, principalmente com muitos clientes que a gente já tem nesses 2 anos, quase 3 anos de Tombeck aí. Realmente é uma experiência... Fiz até de falar daqui 10 anos, porque esses 3 anos nossos, 2, 3 anos nossos aí já foi muitas amizades nós já fizemos, muitos bons negócios, muitas boas parcerias também. E 10 anos, nossa. Eu acredito, tenho muita fé que em 10 anos, nossa, a gente vai estar muito bem. A gente vai estar muito bem porque a gente vai ter entregado muita coisa boa para muita gente. E a gente vai ser convidado para muitos cafés por aí. Claro. Porque é muito gostoso, né? A gente vê, assim, as coisas acontecerem. E esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente que eu fiquei emocionada, assim, eu chorei. Não gosto nem de lembrar, porque realmente é legal de ver, sabe? De ver a alegria, né? Que a gente proporciona para as pessoas. É tão gostoso, assim, é tão gratificante a gente ver, né? E a gente sentir isso, né? Então, assim, eu acredito que em 10 anos a gente vai estar no patamar que Deus vai permitir com que a gente esteja, né? E que a gente vai entregar muitas alegrias para muitas pessoas, mas que a gente ainda tem muita coisa pela frente, porque a cabeça da gente não para, né? Dá para perceber aqui que a coragem é o que não falta. Então, assim, nesses novos empreendimentos que a gente ainda não pode falar em contagem, a gente vai fazer mais novidades. A gente vai trazer mais novidades para os clientes, vai fazer mais coisas legais. E a gente vai entregar muita coisa ainda para muitas famílias. Verdade. Se você pudesse definir com uma frase, qual a marca que vocês querem estar deixando em Contagem? Eu acho que resiliência que gera um legado, assim. Porque quanto mais resiliente você for, pelo que a gente conhece da história dos dois, com sabedoria, com fé, você vai deixar um legado ali. Isso tem sido construído. Eu acho que seria essa a frase. E que conselho você daria a um jovem empreendedor que quer entrar nessa área? Pode ir que é muito bom. Vai ralar muito. Não, mas realmente,
Para ser um corretor, realmente tem que ralar bastante mesmo. Realmente não é fácil. Muita gente fala, porque ganhou a comissão e foi fácil demais. Não é nada fácil. Realmente, trabalhar como corretor não é fácil. Muita gente acha que é. Quando você fala o valor da comissão que você recebeu, vai ser, nossa, você ganhou fácil. Não tem nada fácil. A gente batalha muito, a gente faz muitas captações, muitos clientes. Tem alguns clientes que até realmente não respondem depois a gente também, né? É complicado. Nem para dar uma satisfação, não, já comprei, não comprei, eu vou desistir, entendeu? Isso realmente é muito frustrante para a gente também como corretor. A gente sempre quer um feedback final, né, do cliente ali, mesmo que seja que falar, não, eu comprei com outra imobiliária, com outro corretor, né? Mas nós já tivemos muitos feedbacks bacanas também, como a Kátia explicou, né? Muitas mensagens emocionantes de clientes nossos e virou realmente amigos nossos mesmo nesses 2 anos, 3 anos de Tom Beck aí. Muito bacana. Kátia, para uma família que está sonhando em adquirir o primeiro imóvel, qual mensagem que você daria para eles? Tenha coragem, que você vai conseguir. Na hora certa, você vai conseguir. E você, Ederson, que mensagem você deixa para aquela família, para aquele casal, para aquela pessoa que realmente vai se aventurar agora no primeiro imóvel? Realmente, igual a gente falou, né? Família, procure realmente uma excelente localização e procure realmente, eu e a Kátia da Tom Beck Imóveis, que a gente vai arrumar um imóvel legal, interessante para vocês e pode ter certeza, mesmo que tiver muito dinheiro para dar de sinal de negócio, a gente vai conseguir o parcelamento da entrada, bem facilitada, para vocês ter, se Deus quiser, o primeiro imóvel de vocês. Na visão de vocês, qual o erro mais comum ao se comprar um imóvel? Quando a pessoa acha que sabe fazer sozinha. É importante a pessoa entender que um marceneiro faz móveis, um pedreiro faz casa, um corretor vende imóveis, né? Mas não é só corretor, né? Lá na Tom Beck nós temos uma equipe que ajuda a gente. Tem nós, né, que estamos na frente ali, né, Ederson que está na negociação com o cliente, com o proprietário, mas temos também parceiros despachantes, né, que vai verificar toda essa questão de financiamento, se for necessário, né, a questão de documentação. Então, é muito importante, porque senão a pessoa compra o problema que a gente citou aqui, que a gente não quer vender problema para ninguém. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado, comprar com quem sabe vender. Gente, como isso é importante. A gente ter alguém que acompanhe, porque existem imóveis que têm dívidas de condomínio, dívidas de IPTU, dívidas com o banco. Então, ter essa assessoria com pessoas especializadas, como existem na sua equipe, isso é muito importante. Kátia, eu queria saber, nesse momento, a Tom Beck, ela tem focado em algum tipo de imóvel específico? Sim, a gente tem focado bastante em imóveis de médio alto padrão, em condomínios, que é o ramo que a gente está encaminhando mais. Gente, que interessante, porque a gente percebe cada vez mais as pessoas buscando qualidade de vida, ou seja, casas maiores, onde às vezes ali é um espaço para criança brincar, ou mesmo um espaço para um home office, porque tem muita gente trabalhando em casa. Então, é uma oportunidade realmente muito grande, principalmente para quem está realmente querendo ter uma casa, um espaço maior, né? Com certeza. E, Júlia, uma pergunta para você. O que move o mundo? Para mim, relacionamento, conexões e a sua reputação. Eu acho que o nome bem colocado é aquilo que você tem de credibilidade ali e também os relacionamentos que você constrói. Eu acho que isso em tudo. Vê que hoje, por mais que a internet tenha o poder que tem, nada supera o boca a boca. Nada supera aquela indicação que você ganha. O WhatsApp, por melhor que seja, a gente sempre está recebendo ali mensagem, fulano me indicou e tal. Isso para mim realmente é relacionamento e a sua credibilidade mesmo. E para você, o que move o mundo? Eu penso que é a vontade de viver, de ser feliz, de conquistar os sonhos.
para mim, viagens, conhecer novos lugares, novas pessoas. Isso. Ederson, e para você, o que move o mundo? Realmente é família mesmo, né? Agradecer sempre a Deus também, tudo família. E realmente ter clareza em tudo que você fala e explica principalmente para os clientes nossos, que a gente sabe que vender um imóvel é um sonho que você está vendendo para a pessoa ali. Então, realmente tem que ter muito, e realmente ter muito network, o cliente indica, indicação é a melhor coisa que tem. Quando um cliente indica o outro, pode ter certeza, se a gente encontrar o imóvel certo, a pessoa certa, ela vai comprar com a Tom Beck Imóveis. Que conversa inspiradora. A gente conversou várias coisas aqui, muito importantes, que a gente tem que ter uma atenção quando vai adquirir um imóvel e a segurança, né, desse momento e procurar pessoas como vocês, que têm reputação, que têm conhecimento e que têm experiência. Que conversa inspiradora! Hoje ficou muito claro que a Tom Beck Imóveis é muito mais do que uma imobiliária. É a soma de 20 anos de experiência, de uma história pessoal de superação, de um casal que viveu o que prega e que hoje transforma cada cliente em parceiro de vida. Kátia, Ederson e Júlia, obrigada pela presença e pela generosidade em compartilhar a trajetória e a visão de vocês. E eu encerro com a reflexão da nossa pergunta-chave: o que move o mundo? Na BF Talks, acreditamos que é o conhecimento vivido, transformado em prestígio e legado. E para você que nos acompanhou até aqui, se busca comprar ou investir em Contagem com confiança, tranquilidade e segurança, vale a pena conhecer de perto o trabalho da Tom Beck Imóveis. Até o próximo episódio.